A paz do Senhor. Começa com os gregos. Sócrates, do século V a.C., é um filósofo justamente... É por isso que a doutrina espírita diz que é uma filosofia, porque nos faz pensar. E como aí vem os filósofos daquela época. A grande figura do pensamento crítico é Sócrates, né? Com suas técnicas, inclusive, de... Não era rebaixar a pessoa, ao contrário. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas muito interessantes. E aí, Sócrates, ele tem diversas frases muito conhecidas dele, né? Tá? Aí eu separei aqui uma frase muito interessante que a verdade escondida em cada um de nós só é visível aos olhos da razão. Sócrates já dizendo que se nós utilizarmos a nossa lógica, a nossa razão, a gente vai encontrar dentro de nós mesmos a verdade. Olha só. Porque Deus está em nós. Exatamente, mas é a nossa essência. Mas ela já foi no final. Mas... Tá? Na consequência final do achado. Do pensamento. Tá? Ele é um educador por natureza. Tá? Tem diversas passagens, não vai contar a história dele, que é muito longa, muito bonita, e serve de um exemplo fantástico. Ele era educador, não cobrava, né? Ensinava gratuitamente na escola dele, filho de um escultor e de uma parteira. Tá? É esse o Sócrates que a gente está falando. Tá? Ele não escreveu nada, não escreveu nenhum livro e assinou Sócrates. Não é o jogador, é o filósofo. Tá? Sócrates. Não escreveu, certo? Ele morreu como um criminoso. Injustamente, devido a combater os preconceitos religiosos, tá? Ele foi acusado de corromper a juventude, notadamente pelo conhecimento religioso que ele apregoou como educador. E aí foi obrigado a tomar veneno, o cicuta, né, famoso, tudo, tá? Teve oportunidade de fugir, teve convite de fugir, toda uma estrutura de fuga pronta, e ele mostrou que ele não poderia fugir, porque se ele fugisse, ele não seria Sócrates. Aí eu fiquei pensando, puxa vida... E o que é que ele ensinava nesse conhecimento que o pessoal... Mas é o que a gente vai ver hoje, né? 5 séculos depois, vem Jesus, né? Aí ele pregou, mostrou, comprovou, né? Tá? A existência da vida espiritual. Os gregos também não pensavam na vida espiritual como sendo espíritos, né? Tá? E eles eram politeístas, a maioria de nós já sabe disso aí. E Sócrates advogou justamente a ideia do Deus superior, único. O Deus único. Já começou a advogar justamente a partir dos ensinamentos dele. Tá? E Jesus foi convidado por Pedro a fugir, né? Também. Ele foi convidado por Pedro a fugir e ele rechaçou a ideia porque sabia, inclusive, da sua missão. Tá? Aí a gente sabe dessa história toda. São aqueles paralelos, né? Aqueles paralelos. Então, Jesus revolucionando as relações sociais, Jesus revolucionando os preconceitos, banindo os preconceitos. Jesus nada escrevendo. Exatamente. Então, quem veio a escrever, uma das personagens históricas que veio a escrever foram alguns filósofos da escola socrática, foi justamente Platão. Platão, então, foi um discípulo de Sócrates, né? E um discípulo importante, que além de registrar diversos diálogos do pensamento socrático, ele, através justamente dos seus escritos, ele influenciou nada mais do que Santo Agostinho, que é
o formulador, né, da ideia da igreja, do cristianismo católico. Tá? Santo Agostinho, ele influenciou, através das suas escritas, a filosofia árabe e também a filosofia judaica. Platão, Tá? então. Platão. É. Tá? E aí a gente separou aqui, o texto é muito interessante, muito longo, alguns pontos, né, da doutrina de Sócrates e de Platão, e a gente vai fazer breves comentários. Convido-os a quem aquele se interessar e se tornar curioso a respeito Estudioso. disso, né? Não Aprendiz. estudioso, mas um curioso que um lê e aprendiz. que reflita. Tá? É um aprendiz. Então, a primeira, existem registrados aqui 21 pensamentos complementados por Kardec sobre as coerências e divergências. A divergência, na verdade, é em um postulado, né, que ele apresenta. Mas aí vamos ver. A primeira, ele define o homem. O homem é uma alma encarnada, pré-existente e pura, cuja lembrança é encoberta e lapsos ou sugestões desse passado o traz a um estado de melancolia. Olha só. Tá? Vamos dar de volta para casa, hein? E quando a gente chega aqui em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, tá? Tem um item falando sobre a melancolia. Que é exatamente isso. Exatamente. Tá? E na definição em O Livro dos Espíritos, a alma é um espírito encarnado. Pré-existente. E veja, quando a gente fala em indivíduo, é o indivisível. Então a gente não pode separar um homem que está presente fisicamente, tá? O seu corpo, da sua alma, da sua mente. Mas deixa eu falar, senão é muito corpo que a gente vai começar a falar aqui. Tá? Indivisível, certo? Essa alma, criada simples e ignorante, um sopro divino, ela é pura, em princípio. Ela é pura, né? A alma passa por adaptação perturbadora para encarnar devido aos choques da natureza imutável, ou seja, a vida espiritual, que é eterna, Com a material. com a efêmera, que é a vida material. E é bom estar aqui. A gente acha que é bom estar aqui, é seguro estar aqui. Né? A tarefa que a gente traz para esse plano é justamente assumir a nossa escala de valores pelos bens que a gente vai amealhar. Ou seja, ligando o nosso consciente e o inconsciente ao bem, ao belo e à verdade, a nossa essência.